Qual é a intenção de colocar o Evangelho de Jesus em um programa de autodesenvolvimento, né? Dentro de um projeto que precisa ser técnico. Pergunta, como fazer isso sem se apropriar da autoridade do Cristo? Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Eu sou o Fernando, nós pensamos em montar um projeto de autodesenvolvimento. As pessoas, sempre que nós colocamos o nome do Cristo, o Evangelho, né? Observando o olhar da pessoa, do dependente, do codependente, do doente, da família, de toda essa estrutura, quando você coloca isso, você traz à tona todas as crenças, as experiências destas pessoas diante disso. E uma pessoa que vive sob o efeito que ela é influenciada, a gente coloca o nome aqui, o adicto, né? O doente, ele já cria uma repulsão toda vez que isso acontece. Pode ver que eles são, a tendência é que eles, dentro desse processo, eles perdem a ligação com o alto. Então, isso acontece muito. Então, a pessoa ela chega num estado, né, de que o objeto, né, da sua canalização, ele se torna o seu grande amor, o seu grande desejo, né? E toda vez que nós vamos inserir algo desse ponto de vista religioso, né, assim, religioso, já há um afastamento, o que é natural, porque as experiências que eles têm em fazendo uso, né, de qualquer canalização, né, seja droga, sexo, compulsão, não importa, uma perda afetiva, ele perde a fé, ele perde a esperança, ele perde essa crença, né? E na maior parte dos casos, se você pegar alguém que já passou por uma internação, que já leu, porque todo mundo conhece, né? E durante esse processo, no desenvolvimento desse processo, essas pessoas vão ler. Então, assim, pessoas que já foram internados 5, 6 vezes, conhecem todos os passos de NA, de Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Compulsivos, eles conhecem o passo. Eles conhecem toda a parte filosófica, mas eles não aprenderam, né, a separar algumas coisas. Por isso que quando a gente assim vê, observa quantas igrejas tem aí. Eu tenho autoridade para falar sobre isso porque eu já tenho assim mais de 2.000 projetos de instalações de igreja no Brasil inteiro. Então eu convivo, tenho amigos assim dentro dessas igrejas e que assim é muito importante o trabalho de todas, porque isso vai de cada um, da identificação, né, de cada ser humano com aquele do ciclo social que existe ali, da ligação familiar. Então não cabe aqui eu discutir essa questão. Eu estou falando aqui, né, qual é a intenção de colocar o Evangelho de Jesus em um programa de autodesenvolvimento, né? E vai mais assim, né? Dentro de um projeto que precisa ser técnico. E daí vai mais uma pergunta, como fazer isso sem se apropriar da autoridade do Cristo? Quando eu desenvolvi o programa do GAD, que é grupo, né, de acolhimento, amparo e autodesenvolvimento, o nome por si só, ele já traz para si, para um olhar para dentro de si. Então, quando eu faço isso, né, nós temos lá, nas reuniões, uma parte que é abertura, leitura do passo, né? É exposto ali o que é o passo, e daí a gente traz
a parte moral. O que é a parte moral? Aquela parte que nós trouxemos daí, assim, a gente vai buscar no Cristo, né? Na parte moral do Cristo, dentro das Escrituras, o que faz o link que vai ajudar a pessoa a refletir. Porque assim, a pessoa está na correria do dia a dia, ela vai para a reunião. Então ela está preocupada com trabalho, com cozinha, mulherada, cuidando de filho, marido, o que vai ter de janta. Então assim, a mente que mente para a gente tá ali. Então assim, a gente precisa baixar um pouco e aí a gente traz a parte moral, né? Porque o ser humano ele só vai mudar quando existe uma transformação moral. Não há outra forma. Então, para que ele tenha isso, você precisa ajudá-lo a parar, a respirar, a estar em si, no presente, para que daí ele consiga refletir. Então, essa parte moral do Cristo, junto com o passo, esse link, né? Se vai falar sobre o passo X. Então, assim, o que a gente encontra dentro da moral do Cristo para se encaixar ali? Feito isso, como algumas pessoas são convidadas para falar do Evangelho de Jesus, né? E aqui cabe, então tem formas de serem ditas, serem faladas, em se falando do Cristo, se apropriar aí sim da autoridade moral do Cristo e trazer estas reflexões dentro do contexto do projeto do GAD. Então, desde o início, quando a gente coloca, né, ali o passo, essa parte do GAD, eu sempre trouxe, olha, essa passagem aqui, ela está na Bíblia, né, no capítulo tal, no versículo tal, né, é João, é Paulo, por quê? Para a pessoa possa abrir a sua Bíblia e ver, não, está aqui, independente da religião. A gente vai buscar lá algumas passagens da própria Seichonoye, né, que vai dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro a Bíblia, né, daí tem os católicos, tem os evangélicos, ali ele vai encontrar o aspecto moral, independente da casa religiosa que essa pessoa, porque a gente não está ali para discutir a placa religiosa, a gente está ali para trazer assim a parte moral, que é o modelo Cristo para nós, que vai nos ajudar a interpretar esta passagem. E para quem vai falar em nome do Cristo, aí é que está. A pergunta que eu faço, uma exigência que eu faço é que esta pessoa, a pergunta é: o que o Cristo, que transformação Cristo, quem é você depois de conhecer o Cristo? Como foi que o Cristo, como é que o Cristo vive dentro de si? Qual a tua experiência com o Cristo? Então você pega a sua experiência com Cristo e vai falar do Evangelho, mas vai falar da tua experiência particular. Não é do que está no livro, não é do... porque assim, o exemplo ele arrasta. Então quando nós trazemos para um evangelho, essa parte do evangelho, trazemos as nossas experiências, olha, eu passei por tal situação, eu descobri isso, eu fiz isso, então a gente sai de uma ideia e traz para uma experiência rica, né? E daí neste momento é o que o Cristo fez em mim. O que mudou eu ter esta experiência? Então assim, é diferente de você assim, olha, você precisa, porque o que acontece muito? Você fala assim, precisa perdoar, mas a pessoa não consegue perdoar, ela não chegou nesse momento. Então precisa perdoar, mas eu não consigo, ela entra em conflito, ela vai embora. Porque psicologicamente o momento da pessoa não é propício a isso. Então é importante daí assim, na reunião, durante o decorrer da reunião, durante o passo, nós vamos falar, dialogar, né? E passar dentro da parte técnica,
né? Reflexões, assim, porque é um processo de amadurecimento. A gente não é obrigado assim, olha, você precisa perdoar. Às vezes a pessoa não consegue nem entender-se. Como que ela vai perdoar uma dor? Como que ela vai tirar de si um sentimento? Como que ela vai tirar de si uma culpa? Como que eu vou me perdoar se eu fiz algo que machucou as pessoas? Então eu tenho que primeiro aprender a me amar. E esse é um processo que aqui vai a desconstrução. Isso leva muito tempo. Eu não estou falando de meses, estou falando que talvez tem coisas que levam anos. Então, qualquer processo de autodesenvolvimento, né, ele é um lavourar, ele é um trabalhar que vai mudar a sua vida a partir do momento que você tem esse encontro desta forma. E o responsável por essa transformação é você. Nós só seremos o meio pelo qual você vai ter reflexões e diante de um grupo desse, né, que é onde nós nos reunimos, na terceira parte, as pessoas vão falar das suas experiências, de como elas encararam isso, encararam aquilo, e daí você olha do lado, nossa, mas o que a pessoa está passando é o que eu estou, né, ou o que ela superou. Hoje a gente vai ver assim, pessoas passando por situações tão adversas e tão presentes no dia a dia de todos nós, que a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Parece assim, as pessoas têm a impressão que a reunião foi focada para ela, mas não é. Isso é tão natural. Então assim, nós não nos apropriamos de uma autoridade do Cristo, né, pela qual eu falei, para fazer uma imposição. Não. É o papel que o Cristo fez em eu, trazendo ele para dentro de mim, no meu dia a dia, na minha transformação, o que isso causou em mim e como que eu consigo observar, né? Daí o outro, o meu familiar, consegue ver essa transformação da experiência com Cristo na minha vida. É completamente diferente. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.